Olá a todos da comunidade. Antes de começar meu relato, tenho uma pergunta. Vocês acreditam que fantasmas ou a nossa predisposição para vivenciar o sobrenatural sejam algo cultural? Ou seja, que os latinos vivam isso de uma forma, os asiáticos de outra, e que outras culturas enxerguem tudo isso como algo tão retrógrado que simplesmente não veem os fenômenos mesmo quando estão bem diante dos olhos. Vejam, eu sou 100% brasileiro, mas vivo e trabalho em uma cidade bem pequena perto de Atlanta, nos Estados Unidos. Sou o guarda noturno de um daqueles bairros de subúrbio, muito tranquilos, que parecem coisa de filme. Há uma rua sem saída onde eu faço a vigilância e as rondas de segunda a sexta-feira. É tão tranquilo que muitas vezes eu acabo dormindo no carro e faço apenas 2 ou 3 rondas durante toda a noite. Ali só existe uma família que fala português. Uma família de portugueses, para ser exato, com quem me dou muito bem, porque são os únicos com quem consigo me comunicar completamente. Meu inglês ainda deixa a desejar. A relação com essa família é próxima. Inclusive, no começo do ano passado, quando o filho mais novo completou 13 anos, ele me deu um monte de brinquedos para eu levar aos meus filhos. A filha mais velha acabou de ir para a universidade e agora só ele ficou em casa. O que vou contar aconteceu em outubro. Os pais saíram para um evento à noite e o deixaram sozinho pela primeira vez. Quando os senhores foram embora, pediram que eu desse algumas voltas a mais por ali. Afinal, ele já era grande e responsável, mas eles ainda estavam um pouco preocupados. Eu disse para não se preocuparem, que eu estaria ali para qualquer coisa que ele precisasse. Naquele dia estava chovendo. A chuva não era tão forte, mas o vento sim, tanto que um poste caiu a 2 quadras dali e ficamos sem luz. Fiquei preocupado e fui checar se estava tudo bem com o garoto. Ele me disse que sim, que só estava procurando a bateria portátil para carregar o celular, porque estava prestes a desligar. Isso deve ter sido por volta das 9 da noite. Deu 11 horas e a energia ainda não tinha voltado. Eu fiquei dentro do carro. Lembro que estava observando como o vento formava ondas de chuva no vidro da janela. Estava hipnotizado olhando aquilo quando notei uma luz acendendo e apagando ao fundo. Uma luz intensa que vinha de uma das janelas da casa daquele garoto. Coloquei minha jaqueta e saí. Fiz sinais com a lanterna, indicando que já o tinha visto, e notei como se o garoto estivesse me pedindo para ir até lá. A luz era quase imperceptível. Percebi que ele estava fazendo sinais com um isqueiro. Entendi que provavelmente não tinha conseguido carregar o celular. O vento estava tão forte que tive que caminhar com cuidado, pois ele me empurrava para trás. Eu mal estava me aproximando da casa quando algo chamou minha atenção. Foi uma mancha mais escura que a escuridão, pendurada na parede ao lado da casa. Parecia como se um animal grande, de 4 patas, estivesse ali parado na parede. Para mim parecia agachado, mas sem nenhum esforço para se segurar, como se estivesse simplesmente em pé ali, de lado. Caminhei até aquele lado da casa para enxergar melhor. Quando me aproximei, pude notar que era uma pessoa, ou pelo menos algo que parecia uma pessoa, e quando sentiu minha presença virou-se para me olhar. Naquele momento levantei a lanterna, mas assim que iluminei deixei de ver aquilo, como se tudo tivesse sido imaginação minha. Como se a luz da lanterna tivesse me mostrado que não havia nada ali. Segui então para a porta principal. Assim que bati, o garoto abriu. Dava para perceber que ele tinha acabado de enxugar os olhos. Perguntei se estava tudo bem, e ele me pediu meu telefone para ligar para os pais. Eu entreguei. Ele falava em inglês, mas consegui entender algumas coisas. Ela voltou, mãe, ela voltou, repetia. Os pais chegaram cerca de 40 minutos depois. Eu ainda estava ali na casa, tinha dado várias voltas ao redor, mas não vi mais nada, e o garoto não me deixava me afastar. A mãe me agradeceu por estar ali, e percebi que ela não quis dizer muita coisa. Cerca de 1 hora depois,
a eletricidade voltou. O pai então saiu e veio conversar comigo, trazendo um café preto. Alguns vão dizer que é sonho, alucinação, mas o que o meu filho vê eu também via quando era criança. Meu filho já fazia anos que não via isso. É uma senhora de preto, com o rosto preto, como se estivesse coberto de fuligem, que se pendura na janela e tenta entrar. Foi isso que aquele homem me disse. Depois ele comentou também que, embora essa coisa se concentrasse apenas no garoto, a filha mais velha também já tinha visto em uma daquelas noites, anos atrás. E também disse que tanto ele quanto a esposa já tinham escutado alguém tentando abrir aquela janela. Ele, na verdade, não queria acreditar que aquilo fosse real, mas não importa no que você queira acreditar ou não. O que importa é o que existe. A pergunta com a qual comecei essa história vem do fato de que no dia seguinte fui conversar com os vizinhos das casas ao lado, aqueles que poderiam ter visto algo estranho. Quando comentei o que eu tinha visto, sem sequer sugerir que fosse algo sobrenatural, eles apenas riram de mim. Perguntaram por que mexicanos acreditam tanto em bruxas. Agora dou risada porque eles nem sabem que eu sou brasileiro, e muito menos que aquilo que vi naquela noite definitivamente não era uma bruxa. Era algo diferente, algo que não sei descrever, mas que não quero voltar a ver em toda a minha vida. No final da década de 90, eu supervisionava uma equipe que trabalhava em cenas de trauma. Íamos a prédios após homicídios, mortes sem testemunhas, mortes acidentais, incêndios ou praticamente qualquer coisa terrível que pudesse acontecer dentro de uma casa, escritório ou estabelecimento. A história a seguir aconteceu em uma dessas cenas. Tenho outras que realmente me marcaram, mas esta em particular pareceu mais ligada a algo maligno do que apenas a uma tragédia humana. Frequentemente éramos acionados com poucos detalhes, como danos em veículo com impacto em estrutura e vítima fatal, ou incêndio em estrutura com múltiplas vítimas fatais. Às vezes a informação era ainda mais vaga. Morte dentro de casa. Fomos enviados a uma residência unifamiliar nos arredores de Los Angeles, em um bairro operário com casas provavelmente construídas no início da década de 50. Não era uma área degradada, mas um lugar onde famílias viviam de forma tranquila e discreta. Chegamos ao local, uma casa térrea com uma longa entrada que dava para a rua. A porta da garagem estava aberta e uma senhora estava sentada lá dentro, fumando. Aproximei, me apresentei e disse: "Sinto muito pela sua perda. Estamos aqui para ajudar na limpeza e faremos tudo o que pudermos para auxiliá-la." Percebi que ela estava nervosa. Normalmente, em situações assim, encontramos pessoas chorando, em choque ou simplesmente incapazes de falar. Quase sempre há alguém por perto oferecendo apoio, mas ela estava completamente sozinha. Parecia muito desconfortável e notei que havia um sofá, uma TV em um suporte e roupas empilhadas na garagem, como se estivesse vivendo ali. Perguntei se poderia me mostrar o local onde o incidente havia ocorrido. Ela respondeu: "Eu não vou voltar naquela casa." Então apontou para a janela de um quarto na frente e disse: "Foi naquele quarto." Eu ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido. Como de costume, não nos deram muitos detalhes, e embora não fosse essencial, às vezes, ajudava a saber se tratava de um assassinato, suicídio ou morte de uma criança. Perguntei se havia algo naquele quarto que pudesse ter sido afetado e que ela gostaria que guardássemos ou protegêssemos. Ela respondeu que não se importava com nada daquela casa e que jamais pisaria lá novamente. Pensei comigo mesmo que isso era relativamente comum. Ninguém gosta de retornar a um lugar onde perdeu um ente querido. Foi então que ela começou a contar algo que me arrepiou. Disse que o filho havia se matado naquele quarto.
Falou que havia espíritos malignos na casa. Eu apenas murmurei um pedido de desculpas, mas ela retrucou. Você não entende. Contou que 1 ano antes o outro filho também havia tirado a própria vida ali dentro. Segundo ela, os demônios o atacaram e o levaram. Disse ainda que alguns anos antes o marido também havia retirado a própria vida na mesma casa. Ao longo dos anos, conheci muitas pessoas que perderam familiares. Sempre há uma tristeza profunda e, às vezes, sinais de fragilidade emocional. Mas nela não percebi delírio ou doença mental, apenas o pavor de uma mulher destruída pelo medo. Perguntei se ela queria que eu ligasse para alguém. Respondeu que um parente ou amigo viria buscá-la. Não me recordo exatamente das palavras, mas pedi que assinasse a papelada autorizando nosso trabalho e perguntei se havia algo que não gostaria que descartássemos. Ela disse: podem queimar este lugar se quiserem. Reuni minha equipe e nos equipamos para entrar. O quarto era pequeno, com paredes pintadas de azul e um pouco bagunçado. Havia uma poça de sangue aos pés da cama, vômito sobre o colchão e em uma das paredes palavras escritas com sangue. Conseguimos decifrar apenas alguns trechos e quase não parecia ser inglês. Mais tarde, um vizinho nos contou que o filho, já adulto, havia bebido ácido, cortado a própria garganta e morrido sentado na cama. Retiramos o carpete, embalamos o colchão e limpamos tudo até que não restasse nenhum vestígio do que havia acontecido. Enquanto trabalhávamos, a senhora desapareceu. Quando terminamos, trancamos a casa. Ficamos ali por algumas horas e a sensação era como estar dentro de uma caverna. O ar parecia pesado, o cheiro era nauseante, não apenas de mofo, mas algo pungente, fétido e quase vivo. Todos nós sentimos vontade de sair o mais rápido possível. A maneira como aquela mulher tinha medo de entrar, o fato da casa ter levado seu marido e 2 filhos. Bom, até então eu não acreditava que o mal pudesse habitar um lugar. Mas, sinceramente, naquele dia eu senti isso e ainda me lembro dessa sensação até hoje. Eu estava no começo da adolescência, com uns 12 anos, quando meus amigos e eu decidimos sair para brincar à noite. Eu morava em um vilarejo pequeno e não tinha exatamente um horário para voltar para casa, porque sempre andávamos em grupos de 5 ou 6 quando saíamos depois de escurecer. Numa dessas noites, fomos para o quintal da igreja, bem em frente ao cemitério, e começamos a brincar sentados no chão em círculo. De onde estávamos dava para ver uma placa de madeira no portão do cemitério, dizendo para nunca entrar lá à noite, porque não era seguro por causa de estranhos. Como era um vilarejo pequeno, esse tipo de aviso era normal, feito para manter as crianças dentro de casa depois do anoitecer. Havia muitas placas assim espalhadas pela cidade e, com o tempo, acabamos ignorando todas elas. Naquela noite, decidimos ir brincar dentro do cemitério mesmo. Os 3 ou 4 mais corajosos, ou mais idiotas, entraram, enquanto os outros foram embora para casa. Não havia luz nenhuma além das lanternas que levamos. Ficamos conversando, jogando alguns jogos e rindo. Depois de um tempo, ouvimos um barulho vindo de um túmulo não muito longe de nós. Chegamos mais perto com as lanternas para ver o que tinha feito o som, e foi aí que todos nós vimos a sombra de uma garota adolescente parada, imóvel, atrás do túmulo. Não era uma garota de verdade, era apenas uma sombra, porque mesmo com as lanternas apontadas diretamente para ela, continuava sendo só escuridão. Entramos em pânico, saímos correndo do cemitério e fomos direto para casa. Quando cheguei, fui direto para a cama. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. No começo da noite, enquanto ainda estava claro, minha amiga, que também era minha vizinha, me pediu para levar uma coisa nova que eu tinha para fora, para mostrar à mãe dela.
Saí para encontrá-las no pátio que nossas duas casas dividiam. Essa parte é importante para entender a história. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Meu irmão mais velho estava fora com amigos, então as únicas pessoas em casa eram minha mãe e meu irmão mais novo, que tinha uns 9 anos na época. O quarto dele ficava no 2º andar. Então, recapitulando. Minha mãe estava lavando roupa no 1º andar e meu irmãozinho estava no quarto dele, lá em cima. Eu estava do lado de fora com minha amiga e a mãe dela, mostrando a tal coisa nova. Enquanto conversávamos, minha amiga, que estava de frente para minha casa, disse: "Olha, seu irmãozinho está nos olhando pela janela grande da porta." A mãe dela e eu viramos a cabeça e vimos a sombra de um menino que poderia ser meu irmão mais novo, mas algo parecia errado. Só dava para ver uma silhueta, e o cabelo parecia mais curto que o dele. Achamos estranho, mas pensamos que devia ser ele, mesmo sendo esquisito ele ficar parado só olhando para nós. Então, de repente, vimos a sombra começar a andar rápido e subir as escadas para o 2º andar. Continuamos achando que era meu irmão voltando para o quarto. Terminamos de mostrar a coisa nova e minha amiga e a mãe dela voltaram para casa. Assim que entrei, minha primeira reação foi perguntar à minha mãe se meu irmão tinha descido do quarto recentemente. Ela disse que não. Eu imediatamente corri para o 2º andar para ver se ele estava lá. Ele estava no quarto, deitado na cama, jogando videogame, e parecia não ter se mexido desde de manhã. Perguntei várias vezes se ele tinha descido. Ele respondeu que não tinha saído do quarto em nenhum momento. Contei isso na hora para minha amiga, para a mãe dela e depois para minha própria mãe. Depois desse dia, nunca mais vimos aquela sombra, exceto uma vez com amigos na floresta e outra durante uma paralisia do sono que aconteceu com meu irmão, mas isso fica para outra história. Desde o episódio da sombra do menino, coisas estranhas continuam acontecendo, mas nada realmente ameaçador. Por exemplo, certa vez eu estava no meu quarto, no 2º andar. No teto havia um alçapão que dava para o sótão. Nunca abríamos porque não havia nada lá em cima e a tampa era muito difícil de mover. Naquele dia, a porta do meu quarto estava fechada e nenhuma janela da casa estava aberta. De repente, tanto a porta do meu quarto quanto o alçapão do sótão se abriram com tudo, como se uma rajada enorme de vento tivesse forçado os dois. Mas digo para vocês que isso era impossível, porque a casa era bem isolada e todas as janelas estavam fechadas. Fiquei apavorado, principalmente por causa do sótão, que não tinha como abrir sozinho. Desci correndo para chamar minha mãe. Voltamos juntos para ver, mas quando chegamos, tanto a porta quanto o alçapão estavam fechados de novo, como se nada tivesse acontecido. Nunca descobrimos o que foi aquilo, mas minha mãe também ouviu o barulho forte quando abriu, então ficou tão surpresa quanto eu ao ver tudo fechado outra vez. Eu era pequeno demais para alcançar o alçapão e não tinha força para abrir ou fechar, então ela ficou tão assustada quanto eu. Depois disso, troquei de quarto, porque não queria mais dormir perto do sótão. E sim, mais tarde pedi para meu irmão mais velho subir lá para verificar, mas não havia absolutamente nada. De qualquer forma, coisas assim acontecem 1 ou 2 vezes por ano, e todo mundo da família já viu algo pelo menos uma vez. Também preciso dizer que desde o episódio da sombra do menino, nossos gatos começaram a encarar lugares aleatórios da casa onde não há nada. Às vezes os dois ficam olhando para o mesmo ponto, mesmo a gata mais velha, que normalmente não liga para nada. É isso. Obrigado por ler. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu tinha 21 anos quando minha irmã me pediu para cuidar dos filhos dela durante a noite, enquanto ela e o marido iam a um casamento a algumas horas de distância.
Eu já tinha tomado conta da minha sobrinha Emma e do meu sobrinho Lucas muitas vezes antes, então não parecia grande coisa. Emma tinha 6 anos, era quieta e sensível. Lucas tinha 9, era mais falante, mas também era tranquilo. Eles moravam em uma casa normal, em um bairro silencioso, não muito longe de onde crescemos. Antes de sair, minha irmã me explicou a rotina de sempre, já que dessa vez eu passaria a noite lá. Seria comida chinesa que tinha sobrado para o jantar, nada de programas assustadores e cama às 9 da noite. Ela também me lembrou que a Emma às vezes ficava nervosa à noite e poderia me chamar 1 ou 2 vezes. Depois que eles foram embora, eu e as crianças jantamos na sala e assistimos a um filme. Estava tudo completamente normal. Por volta das 9, eu os levei para o andar de cima. Os quartos deles ficavam um de frente para o outro, com um banheiro no meio. Coloquei a Emma na cama primeiro. Ela pediu para eu deixar a porta um pouco aberta e manter a luz do corredor acesa. Lucas apenas virou de lado e me desejou boa noite, como se já estivesse meio dormindo. Voltei para o andar de baixo e liguei a TV, deixando o volume baixo para eles não ouvirem. Por volta de 9h30, ouvi passos no segundo piso. Achei que a Emma precisava de alguma coisa. Comecei a subir as escadas, mas antes de chegar na metade, vi ela caminhando pela varanda do segundo andar em direção ao topo da escada. Ela estava parada ali, de pijama, olhando para mim. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que eu já tinha entrado no quarto dela e mandado ela voltar a dormir, mas que mesmo assim não conseguia. Eu parei no meio da escada e disse que não tinha subido desde que coloquei os dois na cama. Ela achou que eu estava brincando no começo. Disse que eu tinha aparecido na porta do quarto dela alguns minutos antes e sussurrado que estava tudo bem. Falei que talvez ela tivesse sonhado e a levei de volta para o quarto. Olhei dentro do armário e embaixo da cama, mesmo sabendo que não haveria nada ali. Ela finalmente se deitou de novo, mas continuou me observando enquanto eu saía, como se não estivesse convencida. Voltei para o andar de baixo me sentindo um pouco inquieto, mas ainda tentando me convencer de que crianças misturam sonhos e realidade o tempo todo. Cerca de 20 minutos depois, Lucas desceu esfregando os olhos. Ele perguntou por que eu tinha entrado no quarto dele. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu disse que não tinha entrado. Ele afirmou que eu fiquei parado perto da cômoda dele olhando para ele e depois saí sem dizer nada. Tentei manter a voz calma e falei que ele devia estar meio dormindo. Mas aquilo já estava estranho, porque os dois tinham dito coisas muito parecidas. Em vez de voltar para a cama, ele ficou sentado ao meu lado no sofá. Foi aí que comecei a realmente prestar atenção na casa. Todo som pequeno parecia mais alto. Desliguei a TV, e o silêncio foi tão intenso que parecia fazer meus ouvidos zumbirem. Lucas percebeu e acho que começou a ficar com medo quando pedi para ele ficar quieto por um segundo. Eu ouvi algo lá em cima. Eram passos leves correndo. Então vi Emma correndo pela varanda do andar superior e descendo as escadas desesperada, gritando "Tio!" várias vezes. Quando ela chegou na sala, perguntei o que estava acontecendo. Ela começou a chorar, dizendo que tinha alguém lá em cima. Foi nesse momento que meu coração realmente começou a disparar. Eles não estavam fazendo uma brincadeira infantil. Ela estava chorando de verdade, lágrimas sinceras. Perguntei por que ela achava que havia alguém lá em cima. Ela respondeu que alguém tinha entrado no quarto dela de novo e dito boa noite, mas não soava como eu. A essa altura, por dentro, eu estava em pânico, mas tentei manter a calma. Eu não queria que Emma assustasse Lucas ainda mais e ele começasse a chorar também. Disse para os dois ficarem ali embaixo. Falei que eu iria verificar o andar de cima e voltaria rápido. E era isso mesmo que eu planejava fazer, mas eu não iria subir sem algo para me defender. Fui até a cozinha, peguei uma faca escondido e a mantive à minha frente enquanto voltava para a sala e subia as escadas.
As crianças ainda estavam no sofá. Cheguei até a varanda do andar superior, que dava vista para a sala. Fiz uma pequena marcha exagerada enquanto atravessava, tentando fazer eles rirem, mas não funcionou. Quando passei para o corredor que levava aos quartos, eu não consigo enfatizar o suficiente o quanto eu não esperava o que aconteceu a seguir. Ouvi algo no quarto da Emma. Olhei para dentro e achei que vi alguém. Eu disse um olá bem baixo, para que as crianças não ouvissem, mas eu não esperava que alguém respondesse. Com uma voz muito estranha, aguda, mas ainda soando como a de um homem adulto, alguém disse: "Eles não são simplesmente especiais?" A voz parecia pertencer a alguém com problemas mentais, como se não estivesse completamente lúcido. Então percebi o que estava vendo. Havia uma pessoa muito alta dentro do quarto, parada ao lado da cama da Emma. Eu diria que tinha uns 2 metros, cerca de 15 centímetros mais alto do que eu. Meu coração subiu para a garganta. Eu me virei e corri escada abaixo, agarrando as crianças. Gritei: "Coloquem os sapatos agora, nós vamos embora!" Emma começou a chorar ainda mais. E eu entendi o motivo. Espiando por trás da parede, na varanda do andar de cima, estava aquele homem grotesco fazendo esconde-esconde com as mãos na direção das crianças, como se estivesse brincando com elas. Eu disse: "Esqueçam os sapatos!" e corri com os 2 para fora, ainda de meias. Fomos até uma casa 2 portas abaixo, onde vi luzes acesas, e toquei a campainha 5 vezes. A mulher que atendeu conhecia Lucas e Emma. Eu me apresentei rapidamente e expliquei a situação. Ela nos deixou entrar imediatamente. Liguei para a polícia e fiquei na varanda daquela casa, olhando a casa da minha irmã. E então eu vi aquele homem saindo tranquilamente da casa dela, andando pelo caminho da entrada e desaparecendo na escuridão da rua, indo na direção oposta. A pessoa na linha me disse para não me envolver de forma alguma e que os policiais chegariam logo. Mas como eu me arrependo de ter ouvido isso. Eu deveria ter seguido aquele maldito rua abaixo. Eu deveria ter sido homem e espancado ele até não conseguir mais andar. Mas realisticamente, eu não sabia se ele estava armado ou não. E pela voz dele, eu prefiro acreditar que era algum tipo de pessoa mentalmente incapacitada que simplesmente entrou na casa. Fiquei ali observando até ele desaparecer numa rua transversal e informei a atendente qual era. Ela parecia indicar que a polícia iria naquela direção, mas demorou tanto para chegarem que, quando apareceram, aquele homem já tinha sumido do mapa. Ele poderia ter entrado em qualquer outra casa da vizinhança e ninguém saberia. Eu fiquei furioso com a demora e deixei isso claro para os policiais. Entrei na casa da minha irmã com eles para investigar. Não tinha nada fora do lugar e não havia mais ninguém lá dentro. Claro que, dadas as circunstâncias, naquela noite eu levei as crianças para dormirem na casa dos meus pais. Não iríamos dormir naquela casa de jeito nenhum. E como sempre acontece, ainda colocaram um pouco da culpa em mim, porque justo na noite em que eu estava cuidando deles, alguém invadiu a casa. Mas eu acreditava firmemente que aquele homem já estava lá antes mesmo de eu chegar. Eu não deixei portas destrancadas ou fiz algo do tipo. Desde então, minha irmã e meu cunhado ficaram obcecados com câmeras de segurança. Eles têm pelo menos 6 espalhadas pela casa toda, dentro e fora. Mas, sinceramente, quem pode culpá-los depois disso? Olá, comunidade de relatos do Diário. Já faz pouco mais de um ano que descobri este canal e ele me prendeu completamente desde os primeiros minutos. Consegui me identificar com algumas das histórias e isso me fez lembrar que todos esses acontecimentos paranormais
são mais comuns do que imaginamos e que acontecem com muitas pessoas todos os dias. Desde então, tentei diversas vezes enviar o meu relato para vocês. Seria incrível poder ouvir minha história contada dessa maneira tão mística que só esse canal sabe fazer. Minha história é sobre o encontro que tive com um duende no meu quarto. Quando eu era pequena, minha irmã gêmea e eu morávamos com minha avó paterna em um povoadinho perto de Sabará, Minas Gerais. Como já foi dito muitas vezes neste canal, é um estado cheio de histórias sobre seres míticos e sobrenaturais. Nesse povoado de onde vem a família do meu pai, esse tipo de relato é muito comum, mas o que vou contar a seguir é uma experiência que vivi em carne própria quando tinha por volta de 7 anos. Como já mencionei, eu morava com minha avó paterna. Meu pai mandou construir um quarto exclusivo para nós na casa dela. Era o quarto mais bonito que uma menina poderia desejar. Estava repleto de brinquedos, literalmente transbordando deles. Meu pai sempre foi muito carinhoso e nos mimava bastante. Tínhamos prateleiras cheias de brinquedos, caixas grandes no chão e até um daqueles tambores decorados com desenhos de princesas, onde guardávamos tudo o que já não cabia do lado de fora. E mesmo assim, ainda havia um monte de brinquedos sem lugar. Sem dúvida, era o quarto mais alegre da casa. Ele era pintado de azul e amarelo, 2 paredes de cada cor, e no centro do quarto meu pai havia desenhado um lindo arco-íris com algumas nuvens. Eu amava passar horas ali brincando de boneca com minha irmã e minha prima. Sempre fui uma menina bastante medrosa, até demais, eu diria. Era capaz de passar a madrugada inteira acordada só para não ter que levantar e ir ao banheiro por medo da escuridão, principalmente da escuridão do corredor e também do palhaço que estava na moda naquela época. Meus primos mais velhos sempre me assustavam com esse tipo de personagem de filmes de terror, como o Chuck. Diziam que eram reais e que saíam à noite. Todas essas coisas que costumam dizer para crianças pequenas. Mas o que vou contar agora tenho certeza de que não foi sugestão nenhuma, muito menos imaginação minha. Numa noite comum, como todas as outras, minha avó tinha acabado de nos colocar para dormir, minha irmã e eu. O quarto tinha uma beliche e uma cama de casal ao lado. Na beliche, minha irmã dormia na cama de baixo, e eu, por ser a mais medrosa, dormia com minha avó na cama de casal. Ela também nos mimava muito e ficava conosco porque sabia o quanto eu tinha medo. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi o telefone da sala tocar e minha avó saiu do quarto para atender. Imediatamente comecei a me sentir nervosa com a escuridão, por uma razão que eu ainda não compreendia. Olhei para minha irmã na esperança de encontrar algum conforto, mas ela já estava dormindo profundamente. Passaram alguns minutos e eu continuava com medo, esperando que minha avó voltasse logo, quando de repente comecei a ouvir um ruído muito estranho dentro do meu quarto. No começo não consegui identificar o que era, porque era bem baixinho. Pareciam passos muito pequenos caminhando de um lado para o outro do cômodo. Não sei explicar direito, mas eu sabia que aqueles passos não vinham de fora, nem eram da minha avó, nem de nenhuma pessoa que estivesse na casa naquela noite. Eram passos diminutos, como de um pé muito pequeno que mal fazia um leve chiado ao tocar o chão. Como se a confusão e o medo já não fossem suficientes, logo em seguida comecei a ouvir uma risadinha que se movia junto com aqueles passos. Fosse lá o que fosse, estava andando por todo o quarto. Fiquei horrorizada e paralisada por alguns segundos. A única coisa que consegui fazer foi me cobrir inteira com a coberta. Os passos continuavam ali e cada vez ficavam mais rápidos, como se aquilo que estivesse ali quisesse começar a correr. O mesmo acontecia com a risada. Ficava cada vez mais longa e mais alta. De repente, do nada, comecei a ouvir como se estivessem batendo bolinhas de gude por todo o quarto. Como se alguém estivesse chutando ou empurrando para que elas se chocassem contra a parede. Naquele momento eu não pensei nisso, pois eu nem sequer tinha bolinhas de gude.
Eu estava petrificada, pensando que talvez algum dos meus bonecos tivesse ganhado vida e quisesse me machucar por eu não cuidar bem deles. Sabe, por causa de todo o medo que eu tinha do Chuck. Ao mesmo tempo eu queria gritar para minha avó vir me salvar, mas a voz simplesmente não saía. Continuei ali, ouvindo aquela risada, os passos e o barulho das supostas bolinhas que ecoavam pelo quarto inteiro. Eu pensava que a qualquer momento, o que estivesse ali iria dar um salto e subir na minha cama. Por um instante pensei se não seria melhor levantar e surpreender aquilo que estivesse me assustando, mas não. Eu não tinha coragem para isso. Ficaria ainda mais assustada ao ver o que era, e minha irmã parecia não perceber nada do que estava acontecendo, pois dormia profundamente, e ela sempre foi muito difícil de acordar. Não sei quanto tempo aquilo durou, mas sei que não foi muito. Talvez uns 3 minutos. Depois, entre o medo e o desespero, ouvi os passos da minha avó se aproximando. Eu conhecia perfeitamente o jeito dela andar e sabia que era ela. Justo antes de ela abrir a porta, todo o barulho cessou de repente, como se nunca tivesse existido. Quando ela entrou no quarto, foi como se tivessem tirado um peso enorme do meu peito e finalmente eu pudesse respirar. Não contei nada para minha avó, porque sabia que ela diria que tudo não passou de imaginação, e naquele momento a única coisa que me importava era que ela estava ali e que eu me sentia protegida. Depois disso, passei a ter pavor de ficar sozinha naquele quarto que antes era meu lugar favorito. Mesmo sem nunca mais ter acontecido algo parecido, demoraram anos para eu contar essa história para minha família e meus amigos. E claro, ninguém acreditava em mim, ou respondiam apenas com um "Ah, que legal". Só quando todos os primos cresceram e virou costume contar histórias de terror para passar o tempo, foi que resolvi contar a minha. Aí começaram a me levar a sério. Uma das minhas tias, que sempre teve certo interesse por esse tipo de relato e experiência, me disse que o que eu havia ouvido naquela noite, quando era criança, tinha sido um duende. Segundo ela, os ruídos de bolinhas de gude são característicos deles. Sinceramente, não sei se isso é verdade, mas tenho certeza de que o que ouvi era algo além da minha compreensão. E bem, até hoje ainda acontecem algumas coisas curiosas comigo que eu acabo relacionando aos duendes. Em uma das casas em que morei com meu pai, eu dormia sozinha no 3º andar e muitas vezes de madrugada ouvia passos como de salto alto. Meu pai já foi acordado com alguém jogando o celular dele no chão ou amassando garrafas plásticas. Já vi coisas se moverem ou ligarem sozinhas, sem explicação. Objetos desaparecem e tempos depois aparecem nos lugares mais inesperados. Já bateram na porta do meu quarto sem ninguém estar lá, e outras travessuras assim. Às vezes brincamos dizendo que são nossos duendes que já estão grudados na gente. A verdade é que não sei o que pensar sobre tudo isso. Desde aquele encontro, fiquei muito sensível e suscetível a esse tipo de coisa. Mas hoje já não sinto tanto medo como antes. É como se eu tivesse me acostumado com essas travessuras inofensivas. E espero que continue sendo só isso, travessuras. Boa noite e um abraço a toda a comunidade. Vou contar algo que aconteceu comigo e com um grupo de amigos da escola em Santos, no ano de 2020, pouco antes do início da quarentena. Era março e tivemos alguns dias de folga. Aproveitamos aquele fim de semana para ir todos ao apartamento da família do Alexandre, um dos meus colegas, em uma região muito bonita da cidade. Ele já nos convidava havia meses, mas, sinceramente, não fazia realmente parte do nosso grupo de amigos. Como nas últimas semanas ele havia se aproximado mais da gente, acabamos aceitando. Para ser sincero, ficamos surpresos. O lugar era muito mais bonito do que ele havia descrito.
Normalmente a família dele alugava o apartamento para turistas, mas assim que avisou que iríamos, eles reservaram o local para nós. Iríamos apenas de sexta a domingo. Naquela primeira noite, na sexta-feira, Alexandre disse que não estava se sentindo bem e que não ficaria no apartamento conosco, que iria para a casa de alguns parentes. À tarde, ele se despediu e foi embora. Nós éramos 3 casais e nos divertimos bastante. Fomos jantar, depois tomar alguma coisa, e voltamos exaustos para o apartamento. Na manhã seguinte, encontramos Alê preparando o café da manhã. De verdade, ele estava sendo a pessoa mais gentil do mundo, e até nos sentimos mal por não termos nos aproximado mais dele sempre que tentou desde que entrou na nossa escola. Porém, mais tarde, durante o almoço, ele começou a beber. Beber demais. Ficou alterado muito rápido. Voltamos caminhando para o apartamento e ele ficava para trás. Fazia barulhos estranhos e falava de um jeito esquisito. Parecia que vinham 2 pessoas atrás de nós, e não apenas ele. Começamos a entender por que ele não tinha amigos. Ele fica muito desagradável quando bebe, ou deve usar alguma coisa estranha, comentamos entre nós. Pensamos em ficar na piscina enquanto ele subia para o apartamento para dormir um pouco ou se acalmar. E foi isso que aconteceu. Nós fomos para a piscina e ele subiu para descansar. Parecia que éramos os únicos no prédio. Anoiteceu e não vimos mais ninguém, além do senhor da recepção e de uma senhorinha que havia limpado os jardins pela manhã. Minha namorada subiu para vestir a roupa de banho, depois que conseguimos convencê-la a entrar na piscina conosco. Ela foi até o nosso quarto, que tinha um banheiro interno. Esse banheiro, porém, tinha outra porta que dava para o quarto principal, onde Alexandre estava hospedado, já que ele era o único que tinha um quarto só para si. Pouco depois de minha namorada subir, uma das minhas amigas de repente se virou e pediu que olhássemos para cima, em direção ao apartamento, que ficava no 6º andar. Olhamos, mas não vimos nada. Ela se acalmou e começou a rir. Disse que tinha certeza de ter visto algo parecido com uma mulher subindo pela parede para entrar no apartamento, como se fosse uma aranha. Todos rimos e perguntamos o que ela tinha usado, mas juro que naquele momento comecei a sentir um mau pressentimento. Decidi ir atrás da minha namorada. Quando cheguei ao elevador, vi que ela já tinha subido para o 6º andar e a chamei. Ao sair do elevador, no corredor, ouvi minha namorada gritar dentro do apartamento. Entrei correndo e ela veio em minha direção. Perguntei o que tinha acontecido e ela me disse para olhar no banheiro, para olhar em direção ao quarto de Alexandre. Assim que consegui entrar no banheiro e espiar pelo outro lado, em direção à porta do quarto dele, vi apenas os pés dele. Somente os pés em posição horizontal, como se estivesse deitado, mas estavam a cerca de 1 metro acima da cama. Repito, só vi os pés, mas parecia que ele estava flutuando. Não havia mais ninguém ali, e a porta se fechou muito lentamente. Peguei minhas coisas e saí. Minha namorada manteve a porta do elevador aberta, esperando por mim. Descemos correndo e dissemos aos nossos amigos que tínhamos que ir embora. Quando perguntaram o motivo, dissemos apenas que depois explicaríamos, que pegassem o que conseguissem no quarto e que voltaríamos pela manhã para buscar o resto, mas apenas durante o dia. Quando chamamos um táxi para um hotel, minha namorada começou a contar que ao entrar no banheiro, ouviu como se várias pessoas estivessem conversando no quarto do Alexandre. Ela bateu a porta para ver se ele estava bem. Não houve resposta, então decidiu abrir. Ela não quis contar o que viu até descermos do táxi. Disse que o viu flutuando com os braços estendidos. Ele estava flutuando. Eu juro. Sei que vocês talvez não acreditem, mas eu juro. Não conseguimos dormir naquela noite. Pela manhã, nós 3, os homens, fomos ao apartamento buscar nossas coisas. Não ouvimos nada estranho, mas não tivemos coragem de tocar no quarto dele.
O senhor da recepção nos disse para voltarmos logo e sorriu. Sei que talvez fosse apenas gentileza, mas aquilo me causou muita desconfiança. O prédio continuava completamente vazio. Ao voltarmos, as aulas passaram a ser online e nunca mais falamos com Alexandre. Nem sequer tivemos cerimônia de formatura, mas algo me diz que mesmo que tivesse havido, ele não teria aparecido. Não tivemos mais notícias dele desde então. Ele não tem nenhuma rede social.